Vamos falar de poesia? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu vou ler um trechinho, interpretar o poema O Enterro dos Mortos do T.S. Eliot, no quadro Pílulas de Interpretação. Fazia tempo que eu não atualizava esse quadro, não fazia vídeo, estava sem inspiração, assim, não conseguia pensar em nada para interpretar para vocês. Mas aí lembrei desse poema, é maravilhoso e vamos a essa empreitada. Como esse poema não é muito curto, ele tem praticamente 2 páginas, eu não vou ler o poema todo e depois comentar. Eu vou ler trechos e já analisar assim por cima, gente. Não dá para fazer uma análise muito com pormenor porque o poema é grande. Antes de começar a leitura, peço para você se inscrever neste canal, caso não seja inscrito ainda. Aqui eu falo de cultura, cinema, poesia, enfim, leitura de modo geral, não só de ficção, mas não ficção, um pouco de tudo. E viajo quando puder voltar a viajar. Peço para que você me siga nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a parte do blog, e curte esse vídeo caso você goste de poesia, em primeiro lugar, e de interpretação de texto, em segundo lugar. Antes de interpretar um pouquinho do contexto, a gente está aqui no período entre guerras. T.S. Eliot escreveu isso aqui em 1922, mais ou menos, e a gente tem uma linguagem fragmentada. A gente tem a linguagem fragmentada não só na poesia, a gente tem a linguagem fragmentada na prosa também. A gente teve Ulisses, né? E eu já expliquei isso para vocês. Discurso indireto livre, fluxo de consciência, monólogo interior surgiu neste momento. Por quê? Porque o mundo estava diferente. E nesses textos todos, a gente pensar em Virginia Woolf, Joyce, T.S. Eliot, a gente percebe uma esterilidade. Este poema não é por acaso que está no livro de poesia do Eliot, que se chama Terra Gasta. Vocês vão ver este título, Wasteland, traduzido como terra devastada, terra não sei mais o que, mas eu acho que gasto é o adjetivo que melhor expressa o sentido do que está aqui neste livro. O gasto nos passa a ideia de ação do tempo. Então, algo que já teve vivacidade, já teve vigor, mas a passagem do tempo foi deixando adelgaçado. Então, terra gasta é uma terra que, com o passar do tempo, foi perdendo a fertilidade. Se a gente pensar em terra devastada, não é necessariamente a ideia, porque a questão do devastado é assim, de uma hora para outra acaba tudo, né? Pode ser assim, um meteoro, uma guerra. Poderia ser, a questão aqui é a guerra? Também. Mas eu acho que Gasto expressa melhor o que ele diz no livro todo, nesse poema especificamente. Aliás, a questão de tempo é muito cara às narrativas deste período. Enterro dos Mortos, do T.S. Eliot. Vou ler a primeira estrofe, que é grande. E eu já explico, né, relembro vocês que eu não sei ler, gente, poesia, assim, eu não sei encadear, eu sei ler. Eu sou só alfabetizada, essa habilidade literária eu não tenho. Mas vamos lá, interpretar eu consigo mais ou menos. Abril é o mês mais cruel dos meses, germina lilazes da terra morta, mistura memória e desejo, aviva agônicas raízes com a chuva da primavera. O inverno nos agasalhava, envolvendo a terra em neve deslembrada, nutrindo com secos tubérculos o que ainda restava de vida. O verão nos surpreendeu caindo do Starnbergers. Isso aqui está em alemão. Com um aguaceiro. Paramos junto aos pórticos e ao sol caminhamos pelas aleias do Wolfgarten. Tomamos café e por 1 hora conversamos. Bin gar kein Russisch. Gente, aqui já vem uma frase em alemão, né? Quando éramos criança, na casa do arqueduque, meu primo, ele convidou-me a passear de trenó. E eu tive medo. Disse-me ele, Maria, Maria, agarra-te firme. E encostado abaixo deslizamos. Nas montanhas, lá onde livre te sentes. Leio muito à noite e viajo para o sul durante o inverno.
Então aqui a gente tem a síntese da ideia transmitida por Joyce lá em Ulisses, né? Toda essa questão de esterilidade, infertilidade. Nessa estrofe, o que a gente percebe? A gente percebe ciclos da natureza. Olha, ele fala de abril, germinação das flores, terra morta, nutrição, neve, inverno, verão, pois inverno, noite, ciclos da natureza. A gente tem ciclos da natureza apresentados de maneira não encadeada, a gente tem fragmentos. A questão da fragmentação é muito cara a esse período e é muito cara a pós-modernidade como um todo. Nós somos seres fragmentados, a gente vive no momento, num período fragmentado, o que é muito difícil porque construir conhecimento com tanto fragmento exige muito mais. Exige o quê? Exige uma capacidade, uma habilidade de articulação. Mas aqui, a preocupação não é nem construir conhecimento, que a preocupação é colar os cactos que foi quebrado, que foi fragmentado. Mas ainda não é o momento de colar os cactos, por quê? Porque ainda estão sofrendo os impactos da ruptura. A Primeira Guerra é uma guerra sem precedentes, hein? Só por esse trecho a gente já percebe fluxo de consciência. Por quê? Porque o poema tenta acompanhar o desnorteio do pensamento. Então, a gente tem os ciclos da natureza, depois tem um eu lírico, que tem medo, e aí já começa a falar que lê à noite, fala das montanhas, depois fala que lê à noite. Você percebe? Não tem um encadeamento que costuma ter um texto literário, né, numa linguagem mais convencional. A gente percebe aqui um pouco de fluxo de consciência já. Outra coisa que já dá para perceber aqui é a ideia de diário. O que é o diário? Você vai escrevendo trechos, né? A ideia de fragmento de novo. Trechos, ó. Tomamos café, leio muito à noite. As rotinas, os momentos dos dias são pontuadas aqui tal qual num diário. Então a gente tem aqui pedaços de coisas, fragmentos que fazem sentido à subjetividade do eu lírico. E a gente percebe que tem um verso aqui todo em alemão. Imagina, o leitor tá lendo, né? Aí causa aquele estranhamento, porque a gente não entende, né? Esse poema originalmente foi escrito em inglês e tinha aqui o verso em alemão. E a tradução manteve o verso em alemão, ainda bem, por quê? Porque a ideia é deixar em outro idioma mesmo para ter essa ruptura da compreensão, para o leitor, de repente, parar de entender. Pensem com a guerra, de repente, todo mundo para de entender. O mundo transformado não é compreensível. Todos os fragmentos deixados precisam ser colados, só que as pessoas também estão impactadas. Continuando aqui. Que raízes são essas que se arraigam, que ramos se esgalham nessa imundície pedregosa? Filho do homem, não podes dizer ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol. E as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consola o canto dos grilos. E nenhum rumor de água latejar na pedra seca, apenas uma sombra medra sob esta rocha escarlate. Chega-te a sombra dessa rocha escarlate, e vou mostrar-te algo distinto, de tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece, ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando. Vou revelar-te o que é medo num punhado de pó. Aqui agora tem um trecho em alemão. Depois continua. 1 ano faz agora que os primeiros jacintos me deste. Chamavam-me a menina dos jacintos. Mas ao voltarmos tarde do jardim dos jacintos, teus braços cheios de jacintos e teus cabelos úmidos, não pude falar e meus olhos se enevoaram. Eu não sabia se vivo ou morto estava, e tudo ignorava, perplexo, ante o coração da luz, o silêncio. Aí tem mais um verso em alemão. Percebo que essa marcação do tempo, do cotidiano, continua. Amanhece, tua sombra vespertina, né? Os momentos do dia. Então aqui a gente tem nesse trecho um complexo que é emocional e intelectual ao mesmo tempo. E assim, dificulta a nossa análise. Aí tem um trecho em alemão que é pra gente não entender nada mesmo. Causa desconforto? Causa, mas assim, abraço e desconforto que faz parte, né? A gente tem
uma percepção aqui que a lógica disso aqui é a lógica da imaginação, pontuada pelos ciclos da natureza. Esses ciclos da natureza marcados pelos períodos do dia, manhã, tarde, noite e tal, e os ciclos naturais também do florescimento, né, das estações do ano. Né? A gente tem a passagem aqui de um ano, isso é falado, e praticamente em todos os versos tem um elemento da natureza. Então, assim, do verde, das flores, do sol, dessas coisas. Como se a memória resgatasse esses elementos todos que são pulsão de vida, são elementos naturais, que florescem, nascem, obedecem um ciclo, trouxessem vida a essa esterilidade. É uma tentativa de trazer luz, vida à infertilidade. Uma renovação pela literatura, né? Então, as palavras trazem vida a um concreto árido. Percebam também, além de essa marcação de ciclos que a gente percebe, aqui também a gente pode fazer analogia à sequência cinematográfica. Quando a gente está assistindo um filme, né, tem esses cortes, não tem um encadeamento, não tem uma condução, uma narrativa que encadeia. Há cortes que formam fragmentos, formam um plano, sequência, que não necessariamente são sequenciais em termos temporais. Eu sei que o que eu estou falando está parecendo complexo, mas não é um poema fácil. Não, mas formam fragmentos que parece que vão colocados um atrás do outro e não necessariamente encadeados, de modo que a lógica apresentada é uma lógica que faz sentido porque criou isso. Ainda que a gente perceba, a gente consiga acompanhar alguma coisa, mas não é de uma maneira muito linear. Ora, a gente está falando de fluxo de consciência, né? Então a gente não pode buscar aquela racionalidade toda que a gente está acostumado em textos convencionais. Agora, outro trecho. Madame Sosostris, célebre vidente, contraiu um incurável resfriado. Ainda assim, é conhecida como a mulher mais sábia da Europa, com seu trêfego baralho. Esta aqui, disse ela, é tua carta, a do marinheiro fenício afogado. Estas são as pérolas que foram seus olhos. Olha, eis aqui Beladona, a Madonna dos rochedos, a senhora das situações. Aqui está o homem dos três bastões, e aqui a roda da fortuna. E aqui se vê o mercador zarolho. E esta carta, que em branco vês, é algo que ela às costas leva, mas que a mim proibiram-me de ver. Não acho o enforcado, receia a morte por água. Vejo multidões que em círculos perambulam. Obrigada. Se encontrares, querido, a senhora Equitone, diz-lhe que eu mesma lhe entrego o horóscopo. Todo o cuidado é pouco nesses dias. Cidade real, sob a fulva neblina de uma aurora de inverno, fluía a multidão pela ponte de Londres. Eram tantos, jamais pensei que a morte a tantos destruíra. Breves e entrecortados os suspiros exalavam, e cada homem fincava o olhar adiante de seus pés. Galgava a colina e percorria a King William Street, até onde St. Mary Woolnoth marcava as horas, com um dobre surdo ao fim da nona badalada. Vi alguém que conhecia e o fiz parar aos gritos. Stetson, tu que estiveste comigo nas galeras de Mailai, o cadáver que plantaste ano passado em teu jardim já começou a brotar? Dará flores este ano? Ou a imprevista geada que o perturbou em seu leito? Conserva o cão à distância, esse amigo do homem, ou ele virá com suas unhas outra vez desenterrá-lo? Tu, hipocrite lector, mon semblable, mon frère. E aqui uma frase, né, um verso em francês. O que nós temos aqui nesse trecho que eu li? Esse texto deixa a gente bem seguro, a gente fica sem saber se entendeu alguma coisa. Pouca coisa a gente consegue acompanhar, né? Essas sequências que eu falei. E aqui nessa outra parte a gente tem o quê? Uma vidente. O que significa uma vidente? Uma pessoa que prevê o futuro. A gente está num presente de terra gasta. Aqui antes dessa parte, a gente tinha ciclos da natureza, muitas vezes trazidos por meio da memória, já que a terra está gasta, árida,
né? Então tem um passado para trazer vida, e aqui também uma esperança de vida com a predição do futuro. E aí a gente tem achei super forte aqui, ó. O cadáver que plantaste ano passado em teu jardim já começou a brotar. E a gente está falando que de muitos mortos, né? Ó, jamais pensei que a morte a tantos destruíra. Talvez aqui o que a gente mais tenha próximo da guerra, né? Dos efeitos da guerra, assim, dito de maneira mais direta. Cidade e real. Aqui, nessa última parte, a gente tem uma analogia com a lenda do Graal, em que a falta de fertilidade da terra é decorrente do envelhecimento do rei. Vocês lembram dessa lenda medieval? Enfim, é um poema assim que a gente lê, não sabe se entende, interpreta de um jeito. Depois, em outro momento, a gente lê, não sabe se entende e vê outras chaves de interpretação. Lê novamente e fica se perguntando por que está esse trecho em alemão aqui, depois francês. Por quê? Porque de repente ninguém entende nada. É mais ou menos isso. A guerra é assim, de repente ninguém entende nada. Pra gente neste momento agora, 2020, esse ano de pandemia, talvez fique mais fácil a gente entender a situação aqui. Porque de repente o mundo mudou. E olha que nem teve uma guerra aqui, hein? De repente o mundo mudou. Não vai ser mais como antes, a gente fica inseguro em relação ao futuro, fica saudoso do passado, com memórias do passado, para trazer vida ao presente. E uma esperança de futuro, mas o futuro também é incerto. É mais ou menos isso que está aqui. E aqui, isso aqui é levado a, sei lá que potência, né? Essa nossa experiência de Covid. Se a gente comparar com a experiência da guerra, a nossa experiência é pálida. O que T.S. Eliot nos traz aqui? A insegurança, a aridez, a infertilidade, a não compreensão, um desatino de fluxo intelectual, fluxo de consciência, uma interioridade totalmente abalada pela exterioridade, que é natural, e uma interioridade buscando recuperar, buscando um lugar seguro por meio das lembranças para compensar o exterior árido, de destruição. Estou lendo aqui um verso. Breves e entrecortados os suspiros exalavam. Então assim, por mais que esse poema seja difícil, se a gente tentar recuperar o momento em que ele foi escrito e tentar entender aquele clima, a falta de lógica dele faz sentido. E a gente se aproxima dele. E aí, se a gente pensar que o título é O Enterro dos Mortos, no contexto de um livro que se chama Terra Gasta, que foi escrito no período entre guerras. Se a gente lembrar que a Primeira Guerra foi uma guerra sem precedentes, mesmo sem entender tão bem, porque não é para entender, é isso que eu quero que vocês entendam, que não é para entender tudo, é para sentir. Se ativer a esses dados que eu apresentei, a gente sente o poema. Poema é expressão, hein? Não se esqueçam disso. Poema é expressão. E a gente sente a falta de sentido, a gente sente a loucura, a gente sente a aridez, a gente sente a insegurança, a gente sente a infertilidade, certo? Então, esse vídeo já está longuíssimo, vou parar por aqui. Me digam se vocês já leram alguma coisa do T.S. Eliot, se vocês me recomendam alguma outra coisa dele para ler. Enfim, o que vocês sabem sobre esse autor. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.